Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos orar e meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém? Hoje é dia 18, né, Bispo? Hoje é dia 18 de março e nós queremos mandar um abraço e desejar um feliz aniversário para o nosso pastor Juvenal Bacatin. Que Deus abençoe o nosso pastor Juvenal. Feliz aniversário, já o fiz pelo celular e agora aqui na live. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu filho, e que o presente que eu e a bispa não temos condições de dar a você, que Deus possa conceder a você o presente de aniversário. Portanto, parabéns, muitas felicidades, muita saúde, porque sem saúde nós não somos nada. Essa que é a realidade, pessoal. Quando a gente tem saúde, a gente tem tudo. Quando a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Muitas pessoas, elas não pensam nisso. Elas não pensam que como fala, sem não posso dizer, sem a saúde, ela vai conquistar alguma coisa que não vai. Não tem como, pessoal. Não tem como a pessoa conquistar nada, né, se não tiver saúde. Então, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Já começa a compartilhar aí nos grupos, grupo da família, grupo aí do bairro, grupo do condomínio, enfim, grupo da família, dos amigos. Vai compartilhando aí em nome de Jesus, tá? Para que Deus possa ser glorificado nesta noite de quarta-feira, dia 18 de março. Amém? Queridos, vamos aqui na palavra do Senhor. Você já percebeu que todas as vezes que Deus promete algo para você, o inimigo primeiro, ele vem. Nós tínhamos na nossa igreja uma irmã que já morreu, ela cantava um corinho. Era mais ou menos assim, eu não sei cantar, mas eu vou dar só uma palhinha para você. Cantava assim: lá vem o inimigo com sapato de algodão, mas eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Ela cantava esse hino, esse corinho, né? Mas na verdade é isso mesmo, né? O inimigo vem com sapato de algodão, mas nós temos Jesus em nosso coração. Então deixa eu falar. Todas as vezes que Deus faz uma promessa, o inimigo tenta atrapalhar. Rapidamente aqui, é só eu só vou mencionar e depois eu vou ler aqui um texto, tá ok? Lá em Gênesis, quando Deus faz a promessa que da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, o que aconteceu? Logo em seguida, o primeiro homicídio. O próprio irmão mata o outro. Caim mata Abel. Já está contaminado que a semente da mulher, não está? Já está contaminada a semente da mulher. Por quê? Segundo a gente aprendeu, e eu até coloquei em uma das lives aqui minha, sobre a situação de Cã, né? E de Caim. Dei exemplo de Cã, filho de Noé, e Caim, filho de Adão e Eva. Então vamos lá, pessoal. Então, o inimigo sempre tenta mostrar ao contrário. Mas o nosso Deus, ele é Deus. Ele tem estratégia antes mesmo de qualquer ser, tanto angelical como humano, pensar. O nosso Deus já sabe o que se passa no coração do ser angelical ou do ser humano.
E porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Amém, queridos? Então, vem comigo aqui. Você já percebeu que quando Deus fala que vai te abençoar, o inimigo se levanta contra você? Grandemente. É perseguição no trabalho, é perseguição no trabalho, não é verdade? E é perseguição, como falam, na escola, é perseguição na família, em tudo que é canto vem a perseguição. Por que será? Porque o inimigo sabe, né? O inimigo sabe que você tem uma promessa de Deus. Mas vamos lá. Na galeria dos heróis, em Hebreus 11, nós temos aqui uma imensa galeria, tá, de homens e mulheres que manteram a fé na promessa que Deus havia feito a eles. Então eu quero que você escute com atenção o que eu vou te dizer agora. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que Deus prometer algo para você, entre em oração, entre em jejum, entre em oração, entre em jejum, porque é batalha espiritual. O profeta profetiza e Deus realiza, mas para Deus realizar é necessário que você tenha fé e que você tenha paciência em esperar o momento exato do que Deus vai fazer na sua vida e nunca duvidar. Daniel, ele não desanimou. Ele ficou 21 dias em oração. Ele não parou. Tá? No segundo dia, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Ele ficou firme até Deus liberar o anjo Miguel, que desceu e mandou Gabriel entregar o recado para Daniel. E aí nós sabemos, a batalha espiritual no espaço. Entendeu? Dá para você entender um pouco sobre batalha espiritual, pessoal, apesar que é um filme mundano, né? Sobre os deuses. Acho que é os deuses bem que terminam lutando no espaço. Não, né? Como chama aquele filme lá? Que termina eles no espaço, guerreando. Filme de Zeus, que solta lá os demônios que estão lá aprisionados. Enfim, pessoal. Sabia, se eu lembrar, ela vai falar para mim aqui, eu falo para vocês. E se eu lembrar, eu falo para vocês. Tá? Eu esqueci o nome do filme. Só sei que é uma batalha espiritual. E há os demônios presos na terra. E aí, me fala, aquela batalha, eles matam, me fala, o pai do Perseu, assim por diante, mata a família e começa a ter aquela guerra. E no final das contas, lógico que é uma mitologia grega, mas é um filme que retrata a guerra no espaço, Então, a guerra espiritual, nesse exato momento que eu estou pregando aqui. Nesse exato momento, há uma guerra muito grande, porque o inimigo, ele não quer que você ouça o que eu tenho para dizer para você. O inimigo não quer que essa live seja, como fala, compartilhada, e por isso que você não compartilha, porque ele não deixa você compartilhar, ele não deixa você comentar, porque ele sabe que você comentando e você compartilhando, essa live vai chegar em outros lugares onde outras pessoas vão ser edificadas. Por isso que o inimigo faz isso. Ele não deixa você compartilhar, ele não deixa você comentar nada na live, entendeu? E você não sabe que você está sendo um instrumento do inimigo. Você não sabe que é o inimigo que está pondo em você esse espírito para você não compartilhar e nem comentar. Deu para entender? Então vamos lá então. Quando Deus faz uma promessa, você tem que entrar rapidamente em jejum, rapidamente em oração e ser perseverante, tá? Ser perseverante naquilo que Deus disse para você. Então, se Deus falou,
ele vai cumprir. Agora, se você vacilar, o inimigo vai triunfar. Aí você vai achar que não foi Deus que falou. Mas você tem que ser perseverante. Deus não falou para Abraão também, queria abençoar ele grandemente? E Abraão disse, mas eu não tenho nenhum filho, e o meu herdeiro é Eliezer, entendeu? Damasceno. O Senhor disse, não, mas não vai ser Eliezer, o teu sucessor. Vai ser um filho que vai sair aí do teu lombo. Aí ele falou assim, mas a minha esposa, a Saraí, ela não tem mais o costume das mulheres, já não tem como mais engravidar. O Senhor disse, pois ela vai ter um filho. E através desse filho, eu vou abençoar. Aí vem Isaac. Aí o que acontece? Olha só, presta atenção. Aí vem Isaac, filho da promessa. Isaac, filho da promessa. Aí Deus está, me fala, com as mãos estendidas para abençoar Abraão. Em seguida, o que acontece? Isaac começa a prosperar, começa a ser abençoado, e aí os inimigos começam a entulhar. Peça aqui, amorzinho. Peça aqui, meu amorzinho, por favor. Obrigado, querida. Amém? Deus abençoe. Um pouco. E calma lá, irmãos. Calma aí. Aqui tem umas pessoas, irmão, que sabe que a gente está ao vivo, aí faz questão de ligar para poder tirar a concentração da gente. Eu sempre falo, não ligue, por favor, na hora da mensagem, entendeu? Não ligue na hora da mensagem, não ligue na hora da mensagem, também não ligue no WhatsApp, não ligue no telefone, é só para mandar mensagem no WhatsApp, por texto ou por áudio, que depois eu vou ver a bispa vai estar respondendo, ok? Mas vamos lá. Deus vai e promete bênção na vida de Abraão, e veja o quanto que Abraão sofreu, mas Abraão ficou firme na fé, mas ele passou prova, ele passou luta, mas ele não desistiu. Está aqui em Hebreus 11. Ele não desistiu, Abraão. E por isso que ele é chamado de pai das nações, da fé. Ele é o pai da fé, Abraão. E nós somos filho dele pela fé. Aí vem Isaac, seu filho da promessa. Ele com 100 anos, Sara com 90, e Sara dá luz a Isaac. E agora a promessa de Deus se cumpriu. Passou-se 25 anos para se cumprir o que Deus disse para Abraão, que daria um filho a ele. Mas ele ficou firme. Agora vamos lá. Isaac vem, Deus abençoa Isaac, e aí os inimigos começam a perseguir a Isaac, mas Isaac sabia muito bem que Deus havia feito uma promessa para o seu pai e também para ele e para a descendência dele. E aí Isaac ficou firme. Os inimigos entulhavam os poços de Isaac. Isaac não brigava não, pessoal. Isaac não ia lá bater boca com ninguém não. Isaac só ia orar. E Deus falava com Isaac. Isaac abria outros poços e Deus assim foi prosperando grandemente a vida de Isaac. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto onde você vai ser dependente do nosso Deus totalmente. E você não vai se importar com os ataques do inimigo. Você não vai se importar que as coisas não estão acontecendo de acordo com o qual você estava imaginando. Mas você vai se importar em buscar a Deus e profetizar. Deus disse, Deus vai cumprir. Você vai jejuar para que essa casta de demônio venha cair por terra. Jesus disse que esse espírito não sai a não ser com jejum e oração. Existem coisas que saem através somente da oração, mas há situações que só saem através do jejum e com a oração. Por exemplo,
A situação também na parte financeira, que o devorador, o cortador, o migrador, não vai sair no jejum e nem na oração. Vai sair somente na obediência da entrega daquilo que pertence a Deus. Independente de você acreditar ou não, eu estou falando a verdade para você. Tá? Eu não estou manipulando você de maneira alguma. Eu estou ensinando você. A prosperidade de Isaac era que Isaac ele era fiel a Deus, ele aprendeu com seu pai Abraão. Abraão dizimou para Melquisedeque, rei de Salém, que até hoje nós não sabemos a origem dele, só sabemos que ele era rei de Salém, não tinha pai, não tinha mãe, mas era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abraão volta da guerra, encontra com ele, e ali é realizada uma santa ceia. É realizada uma santa ceia ali. Melquisedeque, sacerdote do Deus vivo, dá pão e vinho para Abraão, e Abraão dá o dízimo do espólio, né, da guerra para o sacerdote Melquisedeque. Então, Isaac aprendeu isso. E agora Isaac, ele é abençoado grandemente. Aí os inimigos começam a colocar pedra de tropeço no caminho de Isaac. Mas Isaac não discute. Isaac não vai bater de frente. Isaac vai para a oração. Isaac vai para o jejum. Isaac vai buscar a presença do Senhor. E ali Deus fala com ele. Ó Isaac, é assim, 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 assim. E Isaac obedeceu, e Isaac foi abençoado. Se cumpriu tudo aquilo que Deus havia dito para Isaac. Jacó do mesmo jeito. Jacó da mesma maneira. Jacó também passou por tantas provas, tá? Que o seu pai Isaac passou. Então é uma linha, tá? Que vem. Abraão passou provas. Isaac, seu filho, passou prova. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, passou prova. E aí vai, todos, irmãos, sem exceção, passaram provas, mas eles ficaram firmes no propósito. Fique firme no propósito, você aí. Não abandone o propósito. Não renegue o chamado de Deus na sua vida. Porque quanto mais você renegar o teu chamado, mais luta você vai vir para a sua vida. Você está entendendo? Quanto mais você querer, bater de frente com Deus, Deus vai começar a quebrar você de todas as maneiras, tocando nos filhos, tocando na esposa, tocando no pai, tocando na mãe, tocando, no avô, enfim, tocando nas finanças. Deus vai tocando, até a pessoa cair em si e saber que realmente Deus tem um propósito na vida dele e na vida dela. E tem pessoas que são especialistas em deixar o inimigo usá-los. Talvez eu estou falando com alguém aí do outro lado, aí não sei qual horário que você vai ver essa live, mas eu tenho certeza que não é em vão o que eu estou falando. Talvez você está batendo de frente com Deus, dizendo, ó, eu só vou fazer se o Senhor fazer isso. Ei, calma lá. Calma lá. Deus não é obrigado a fazer nada, ponto. E você, como servo, não tem direito de exigir nada de Deus. Essa que é a verdade. Você aprendeu errado com esses coach aí. Você está vendo o que aconteceu aí, né? Lá em Minas. Já foi fechada aquela igreja grandona, né? O cara é um grande coach. Entendeu? Eu tenho foto com ele. Mas eu não sou igual a ele não, tá? Estou na internet aí, tem foto minha com ele. Mas eu não tenho nada a ver com ele não. Tá? Não tem nada a ver com ele não. Vamos lá então? Então, você quer bater de frente com Deus? Aí Deus fala assim, pois eu vou te mostrar que você é caco. Lá em Isaías. Como é que pode o barro
querer dizer alguma coisa para o seu oleiro. Eu não quero assim, eu quero desse jeito. Hã? Então você tem que entender que nós somos barro e quanto mais a gente adia o projeto de Deus na nossa vida, mais a gente vai pagar o preço. Então, entenda que Deus te chamou para fazer alguma coisa na obra dele. E você não quer fazer por rebeldia. E não tem desculpa, porque aqui tem a parábola, tá ok? Que o Senhor, o rei, simboliza Deus, né? Fez uma grande festa, mandou os empregados convidar todos os convidados. Primeiro chamou o pessoal de elite para vir para a sua festa. O que aconteceu? Cada um começou a dar uma desculpa. Eu não posso ir, agradeço pelo convite, mas eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois e eu vou experimentar lá no campo. O outro começou a dar desculpa, olha assim, eu não vou poder ir, tal. E aí, o que aconteceu? O servo que foi levar as cartas, convite para vir na festa, chegou no seu senhor. E só, senhor, eu fui entregar as cartas, igual o senhor mandou, tá? Convidei, conforme o senhor mandou, mas cada um deu uma desculpa. E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse o seguinte, ficou irado. Ele olhou e falou assim, a minha casa não pode ficar desse jeito, não. A minha casa não pode ficar vazia, não. Vai, convida os aleijados, os cegos, os coxos, tá? Os mancos, vai aí, para tu que é canto, e traga para a minha festa, porque a minha casa não pode ficar vazia. Eu já matei o cordeiro, já está a festa pronta, mas os convidados não eram dignos. Então vai lá, chame o povo e traga para que a minha casa venha estar cheia. Irmãos, isso é muito sério. Quando eu e você colocamos desculpa para não fazer a obra de Deus, ou por birra, ou por querer defender o indefensável. Deu para entender? Que tem pessoas que querem defender o indefensável. E aí Deus pega o camarada e começa, e a pessoa não entende por que as coisas não estão indo. É porque Deus está mostrando para ele ou para ela que não são nada, são meros barros, e que ele faz o que ele bem entender. Então, terminando aqui essa live, eu quero dizer para você o seguinte: Deus tem promessa na sua vida e ele vai cumprir. Hebreus diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Ok? Então, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. Realmente não é. Não é. Então, espere em Deus. Confia. Mas não desista do propósito de Deus. Não o seu propósito. O propósito de Deus. Porque você quer uma coisa e Deus quer outra. Deus está te moendo e você não está entendendo. É o tipo, bispo, daquela pessoa que, como eu posso dizer, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou gráfico, trabalhei na gráfica muitos anos, até que Deus me tirou da gráfica só para trabalhar na obra dele. Mas aí, eu vi tantas coisas que serviu de lição na minha vida. Eu aprendi muita coisa. Eu, novo, solteiro, tá? Solteiro, novinho, Deus já me colocou como um cabeça dentro da Editora 3. Assim que eu saí da Abril, eu fui para eu saí da Abril e fui para a Plastic Group, a Arte Moldesa, me entendeu? E depois eu fui para a Editora 3.
Depois da 3 eu fui para Padilha, da Padilha eu fui para Ipiranga, da Ipiranga eu fui para, como fala, a W Hot, entendeu? E assim foi a minha vida. Em todas essas empresas, Deus me colocou como cabeça. E eu observava e eu via outras pessoas que estavam na mesma posição minha, que pisavam nos outros. Eles, no final, foram totalmente destruídos e pisados. E a maioria deles perderam até o cargo. Na editora Abril, o Dr. Roberto Civita, fundador da Abril, ele andava no nosso meio dentro da gráfica. O dono, os filhos, nariz empinado, nem passava. Se passava com um monte de guarda-costas junto com ele lá dentro da empresa. Modo de dizer, né? Entendeu? Só passava lá, não dava nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, como é que está? Não. Era muito arrogante. Os filhos do Dr. Roberto Civita. O que aconteceu? Depois que o pai morreu, cadê a editora Abril Cultural? Acabaram com tudo. Acabaram com tudo. Devido ao quê? A sua arrogância. E não queria dar ouvido, e nem queria aprender com o pai, que era fundador, que não era Abril Cultural, era CIAB, acho que é CIAB. Acho que é isso aí, era CIAB. Inclusive, o meu sogro também trabalhou na Abril Cultural, quando era CIAB ainda, não era nem Abril, era outro nome, acho que é CIAB mesmo. Entendeu? Então, a gente vê que, diante da honra, vai-se a humildade. Eu não sei por que eu estou falando isso, eu até sair fora aqui da mensagem, mas eu sei que não é em vão, pessoal. Eu não sei. Às vezes Deus faz isso, eu saio fora do texto, eu saio fora da mensagem, eu saio fora não falo do assunto, e Deus me leva para falar outra coisa que não tem nada a ver. Mas Deus sabe aonde vai chegar essa mensagem. Porque você não vai deixar o inimigo usar você para você não compartilhar, para você não comentar. Então você tem que comentar, você tem que compartilhar essa live. Porque vai chegar na vida de alguém que precisa assistir essa live. Ok? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha pegado alguma coisa da parte de Deus daqui nesse momento, a qual eu, como um canal de Deus, como instrumento na mão de Deus, e a glória dele não é minha. Eu não sou nada, eu sou um barro só. Eu sou só um instrumento. É como falar, não posso dizer, um pistão ou saxofone. Só é possível sair o som se houver, uma pessoa para usá-lo. Então, só há uma resposta, só há a manifestação de Deus se tiver um instrumento. Então a glória não é do instrumento. A glória é daquele que manuseia o instrumento. Porque o instrumento sozinho não pode fazer nada. Entendeu o que eu falei? Captou aí? Nós não podemos fazer nada se Deus não nos usar. Você não pode fazer nada se Deus não agir. Então que você possa ficar com essa palavra, e já te peço em nome de Jesus, compartilha aí, não esqueça que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Na medida que você medir alguém, você será medido pelo Senhor. Na medida que você pesar alguém, você vai ser pesado também pelo Senhor, porque o nosso Deus é justo. Perante Ele, não tem acepção de pessoas. Ele olha, ele vê quem é justo, quem é injusto. Por isso está lá em Apocalipse. Quem é limpo, limpa-se mais ainda. E quem é justo, seja justo cada vez mais ainda. E quem é injusto, que continue sendo injusto mais ainda. Mas eu sei que você, que tem sido injusto, você vai mudar de atitude e vai passar a ser uma pessoa justa. Ok? Deus abençoe. Vou ficando por aqui e até a próxima, querendo o nosso Deus. E eu sei que Ele quer. Shalom Adonai.
Até a próxima, hein?